Turma também, vou te contar, hein, Cabide. Olha o desejo, a goela da turma é, ó. É, Cavani, hein? Você é louco. Você é louco. Tá no Corinthians, estão falando em Cavani, Soares ou Diego Costa. Que, aliás, o Cuca, numa entrevista agora há pouco, lá pro Band Esportes, disse que não sabe se vai poder contar com o Diego Costa na temporada. E isso tá se arrastando, né? Já vai para mais uma novela essa situação do Diego Costa, porque é aquilo que a gente até comentou aqui na última semana. Quem rendeu essa polêmica de fato foi o próprio jogador, foi o próprio atleta. E se ele não quiser ficar, gente, assim, como até o nosso telespectador disse na nossa entrevista, o custo-benefício às vezes não é tão bom assim. Então, já que o custo-benefício não é tão bom assim, que o Diego Costa vá procurar o rumo dele, tem muita gente querendo contar com os trabalhos dele, e o Atlético vai ter aí um espaço para fazer uma grande contratação. O pessoal fala em Douglas Costa, mas são jogadores completamente diferentes, né? A gente está falando aqui de um ponta, de um jogador com um drible mais fácil, não é um centroavante, e eu contrataria um centroavante, tá? Eu acho que o Atlético precisa, sim, de um centroavante, em que pese o Diego Costa não ser mais esse jogador que a gente possa contar com ele quando precisa, né? Ele tem essa questão física que incomoda, e me incomoda. Eu fui conversar, eu estava conversando hoje, vindo para cá, eu estava conversando com uma pessoa do Atlético e perguntei sobre o extracampo dele. Sonegou a resposta. Uhum. Não disse que sim, nem que não, se é bom, se é ruim. Sonegou, não. Primeira não, coisa que tem que ver que dia que é marcar as festas do casamento dele. Disso eu não falo. Toda semana tem festa de casamento, eu nunca vi um negócio desse. O Douglas Costa? Ou Diego Costa? O Douglas. Não, tô falando do Diego Costa. Eu fui perguntar sobre o extracampo do Diego Costa, para uma pessoa do Atlético. E aí essa pessoa me disse, não, disso eu não falo, não comento. Ou seja, se o extracampo dele fosse bom, ele falaria. Não, pô, exemplar. Exemplar, né? Então, quando o cara sonega a informação, é que nem o sujeito. Eu trabalho lá na empresa do Gris, aí eu saio, aí o cara liga lá e fala, senhor Gris, tô tentando contratar o Everton aqui e tal, o que você me diz, o Gris? Não. Eu prefiro omitir. Então, é óbvio que tem merda. É melhor você ver com seus próprios olhos. Essa frase é boa, faz né? um teste aí de 90 dias para ver, entendeu? Mas, enfim. Agora, já que falamos há pouco aqui, por questão de isonomia, sobre a questão do Diego Costa, né, o Gomides? Se a gente cobra que as coisas precisam serem resolvidas rapidamente lá no Cruzeiro, no Atlético. Qual é o lance da caneta do Gomides? Essa questão do Diego Costa precisa resolver logo, embora os jogadores, obviamente, né, estão de férias e tal, o diretor de futebol está trabalhando e a coisa não para, né? Para quem lida com o mercado, a coisa não para. Mas precisa resolver isso logo também, né, Gomides? Ô Everton, mas a questão é que se existe alguma... Não vou chamar de insatisfação, mas se existe algum desejo de não permanecer, se existe alguma possibilidade concreta de um clube ter entrado em contato com o pessoal que trabalha com o Diego Costa para perguntar, aquela entrevista que você deu, realmente você pensa em deixar o Atlético? Aí eu digo um time que talvez entre em contato, seja brasileiro ou estrangeiro, que não brigue por títulos na próxima temporada, como o Atlético deve continuar brigando. Porque se o seu desejo é esse, nós gostaríamos de conversar. Agora, é ele quem precisa comunicar isso ao Atlético, né? Ou, ao mesmo tempo, o clube tem de entrar em contato com o Atlético e falar assim, nós estamos propensos a conversar com o Diego Costa, porque ele deu uma entrevista lá deixando o futuro dele em aberto para a temporada 2022. Ele é um atleta que nós consideramos que possa se encaixar tanto financeiramente quanto tecnicamente aqui nesse respectivo clube, hipoteticamente aí, como se fala no Corinthians e tal. Porque o Atlético, Everton, ele está na dele, como a gente fala, né? O contrato está em vigência. Ao que tudo indica, não tem ninguém no Atlético insatisfeito com o Diego Costa. Jogou poucos minutos? Sim, jogou poucos minutos. Mas jogou poucos minutos por quê? Porque ele vinha de um bom período afastado, ele joga numa posição em que atua o melhor jogador do Atlético atualmente. Jogaram juntos? Jogaram juntos. Mas para isso acontecer,
algumas modificações precisaram ser feitas pelo técnico, no caso, o Cuca. Para o ano que vem, será que o Cuca mantém esse planejamento de jogarem os dois? Porque jogarem os dois, quem foi, entre aspas, sacrificado foi o Nacho. Mas será que o Nacho é um jogador para ser mais reserva do que o Diego Costa titular? É um ponderamento que o técnico tem que fazer. Então, eu acho que são vários pontos aí, Everton, que precisam ser encaixados, né? Então, não sei se sai, sinceramente, mas se estiver a fim de sair, eu acho que o movimento tem que partir muito mais do jogador e do interessado do que o Atlético se pronunciar sobre o que vai acontecer com o Diego Costa. O Atlético não está se pronunciando sobre o que vai acontecer com a Arana, com o Jair, com o Alan, com o Nathan Silva. Por quê? Porque eles têm contrato. Então, não tem que ficar falando também do Diego Costa. Se alguém tem interesse, liga aí para o Sérgio Coelho, para o Rodrigo Caetano e vê o que é possível. Eu acho que talvez a questão de não ser um titular absoluto pode pesar, sim, na decisão do Diego Costa. Em ele pensar que no ano que vem ele não vai conseguir ter um protagonismo como tem o Hulk. Eu acho muito difícil, Eu acho muito difícil, por exemplo, o Diego Costa se tornar um protagonista do time, como o Hulk terminou a temporada e tende a ser também em 2022.